Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Panza e eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre fluxo digital na odontologia, tá? Na verdade, a gente vai conversar hoje mais focado na parte de reabilitação oral, que é a minha área, tá bom? Vocês vão ter outras aulas aqui no congresso, também abordando essa parte da odontologia digital. No sábado, vocês vão ter às 14 horas, se eu não me engano, uma conversa muito bacana com o professor Demétrio Taqueta. Ele sabe muito dessa área também. Aproveitem ele, tá? Eu vou falar um pouco na parte introdutória aqui de como eu comecei a trabalhar com essa parte de odontologia digital, como que a gente está desenvolvendo isso, e que situações a gente já passou, para que vocês tenham uma ideia interessante de como a gente pode desenvolver isso sem que seja uma situação absurda, sem que seja uma situação muito difícil, inacessível, às vezes, para as pessoas, tá? Então, a gente está aqui, vamos aqui compartilhar a tela para vocês, vou colocar aqui os slides, tá? E a ideia da apresentação aqui, da que eu trouxe aqui para vocês no congresso, tá? Não é fazer uma aula clássica, tá? É ter um bate-papo aqui, uma conversa, para que vocês entendam um pouco melhor como funciona esse fluxo, né? A gente está falando para um público bastante heterogêneo, né? Tem algumas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui, que já trabalham com isso, algumas pessoas que são especialistas em reabilitação, e outras que estão finalizando graduação, ou às vezes no meio da graduação. Então, vamos tentar levar uma conversa que seja bastante acessível aqui para todo mundo, tá? Eu já tive atuação aí na faculdade também, em Cuiabá, na FAIP, com o professor Marcos Crepaldi, eu já estive aí algumas vezes ministrando aulas no curso de especialização, né? Fui convidado recentemente aí para dar aula no curso de especialização em prótese, e eu sou daqui de Campinas, bem longe daí, né? A minha história aqui na odontologia começou lá atrás, lá perto dos anos, antes de 2000, né? Eu fiz a minha graduação na USP, lá em Bauru, só para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Foi uma faculdade que me deu uma base muito bacana, assim, na graduação. E aí, quando eu saí de lá, quando eu estava já no finalzinho, eu falei, puxa, eu quero trabalhar com reabilitação, eu gosto desse negócio. Fui atrás de fazer mestrado. Eu fui fazer meu mestrado, junto acabei fazendo especialização também, e depois eu emendei para fazer o doutorado. Tudo isso fiz aqui com o pessoal da Unicamp, que é lá, a faculdade da Unicamp, da odontologia, lá em Piracicaba. E aí, a partir de 2008, eu comecei a trabalhar realmente com cursos, dando aulas, né? Já tive aí em Cuiabá algumas vezes, e já tenho um curso de especialização lá em Chapecó, numa faculdade chamada FACESC, que a gente está agora com a 7ª turma, estamos formando agora a 8ª turma, e a parte do digital entrou mais forte assim, na minha vida, há aproximadamente uns 2 anos e meio, e eu fui convidado por um grande amigo, que é um professor muito bom, chamado Wagner Ortega, que eu conheço lá do tempo de Bauru, para trabalhar com ele nos cursos que a gente tem agora aqui na Faculdade de São Leopoldo Mandique, em Campinas, tá? Então, a gente está trabalhando, eu trabalho aqui com ele no curso de residência em odontologia digital, que é muito bacana, e agora tem um curso de mestrado aqui também nessa área, também na área de odontologia digital, tá? Então, estou dentro da área, estou entendendo como o fluxo funciona para passar isso aqui para vocês. A ideia principal da conversa de hoje são essas 3 perguntas aí, ó. Como começar com a odontologia digital? Por onde começar? Tá? E por que começar? Tem muita gente que ouve essa história e do nada já começa a criar uma situação negativa, né? Eu falei, pô, mas eu estou indo tão bem aqui com as minhas moldagens, eu estou funcionando tudo bem aqui na parte de reabilitação, por que eu vou mudar? Por que eu vou partir para uma coisa nova, para uma coisa que eu não conheço, né? E aí as pessoas começam a falar, puxa, mas aí já começam a colocar barreiras, né? Ah, eu vou entrar numa situação de não conseguir comprar o equipamento, aí sem o equipamento eu não vou conseguir fazer nada disso. Eu vou contar uma história minha, tá? Para compartilhar com vocês, que
eu acredito que vai funcionar em vários outros lugares também, tá bom? No nosso curso lá em Chapecó, há algum tempo eu quis levar para lá essa filosofia, quis fazer isso funcionar lá também, essa parte do fluxo digital, né? E tinha dois caminhos, né, para conseguir fazer isso acontecer. Ou eu ia levar um scanner para lá, comprar um scanner e levar esse scanner, ou eu teria que buscar algum parceiro, alguém que tivesse esse scanner lá, né? Porque no momento a faculdade não ia ainda não iria naquela época se dispor a comprar o scanner, né? Fui procurar e achei lá uma empresa de radiologia muito boa, chamada Radiodôntica, que é de lá, que tinha 3 scanners portáteis e disponibilizava eles para os seus clientes, porque eles, além de terem a radiologia, montaram um laboratório. E pelo Brasil afora, aí tem vários laboratórios que estão fazendo o mesmo serviço. Aí em Cuiabá também tem, que eu conheço como funciona aí a situação por aí, tá? O que aconteceu? A gente conseguiu levar para dentro do curso uma situação de conseguir trabalhar em fluxo digital, os alunos conseguirem trabalhar a custo zero, porque os alunos passaram a fazer os escaneamentos, né, os trabalhos começaram a entrar nesse fluxo, tanto para planejamento, como para moldagens finais, escaneamentos de peças finais, e aí isso começou a fluir, né? Então a gente tem lá à disposição 2 tipos de scanners, né? A gente não vai aqui começar a discutir, provavelmente alguém vai lançar a pergunta, né? Puxa, mas qual scanner que é melhor? Qual que você fala para que eu compre e tal? A gente não vai entrar diretamente nesse mérito. Se alguém quiser opiniões sobre isso e tudo mais, eu passei ali no comecinho uma das minhas redes sociais, no final eu vou passar de novo, vocês podem me mandar mensagem, eu vou ter prazer em ajudar, tá? Mas eu não trabalho para marca nenhuma, então eu não vou defender bandeiras aqui, eu quero tentar compartilhar conhecimento com vocês, tá bom? Então, resumindo a história, a custo zero, a gente começou a fazer um curso com 2 turmas, ao todo tem quase 20 alunos, trabalhar com o fluxo digital. E os outros dentistas que atendem consultório particular lá na região também tem. E aqui na minha cidade, aqui em Campinas, isso também está rolando, também está correndo de uma maneira legal. Alguns laboratórios têm e trazem para que o escaneamento seja feito no consultório do dentista, outros laboratórios montaram consultórios dentro para que o dentista vá até o laboratório fazer o escaneamento. Aí você vai falar, puxa, mas eu não sei usar o scanner. Tudo bem. Normalmente essas empresas, né, esses laboratórios, essas clínicas radiológicas que alugam o scanner, eles têm uma pessoa que é treinada. Então, no começo, eles costumam mandar essa pessoa junto e ela vai falar, olha, doutor, é assim que faz, vira para cá, vira para lá. Vai te passar a técnica, tá? No começo, a pessoa pode até escanear para você, e aí você vai começar a entrar nesse esquema, você vai começar a evoluir nessa situação, né? E eu costumo sempre falar que evoluir é uma coisa opcional, né? Você pode continuar fazendo as coisas que você fazia lá atrás, antigamente, né? Quer fazer resina pasta a pasta? Faça. Está errado fazer isso? Não, errado não está, né? Mas a gente já tem coisas muito mais modernas hoje em dia, poxa vida, né? Então, evoluímos nesse campo, poxa, evoluímos. Ah, quero continuar moldando com um casquete. Tá errado? Não, não tá errado. Se você dominar a técnica, tá ok, tá perfeito, né? Não tem nenhum problema nisso. Puxa, eu adoro restaurar com amálgama. Eu acho que é o melhor material restaurador e eu não vou parar de usar. Tá errado? Não, não tá errado, tá? As coisas evoluíram. Tem resinas hoje com propriedades muito boas para que a gente consiga fazer essas restaurações de uma maneira interessante, né? Com uma situação funcional boa e com uma estética melhor, né? Então a gente pensa tanto, fala, pô, a cada 1 ano, a cada 2 anos as pessoas resolvem trocar de celular. Aí chega lá, tem aquele celular maravilhoso que você não sabe nem, eu não sei nem usar direito, né? Eu não sou muito bom assim nessas coisas tecnológicas, né? Alguém aqui usa ainda aqueles Nokias tijolão lá da música lá do Jorge Mateus? Não, não usa, né? Então, poxa, você pode evoluir? Então, bora, vamos tentar evoluir dentro das possibilidades de cada um, né? Ninguém precisa sair desesperado, aí, pô, vou comprar um scanner, investir uma baita grana já. Calma, né? Calma. Com o tempo isso vai mudando e você vai ver como vai ser o seu fluxo, tá bom? Então, o que pode ser digital
na odontologia para a gente, né? Como é a minha prática do dia a dia? O que eu entendo que agregue bastante valor aí para o nosso trabalho, né? Para quem é clínico, principalmente. O paciente chegou na tua clínica, lá, chegou no teu consultório, você vai fazer uma avaliação do seu paciente, correto? Eu tenho um protocolo aqui comigo que eu adoto, eu tiro as fotografias do paciente, antes de ter o scanner eu já fazia isso, já fotografava o paciente, se possível o paciente já vinha com algum exame de imagem, né, complementar, e por aí vai. Agora a gente tem possibilidade de fazer imagens diretas em 3D da boca do paciente, né? Isso gera, para o paciente principalmente, né, um efeito visual muito melhor do que a fotografia. Porque para você conseguir uma fotografia com um bom enquadramento, com uma situação que seja bastante legal aí para o paciente, para a qualidade técnica da fotografia, não é tão simples assim, tá? Com o celular, você não vai conseguir fazer. Por melhor que seja o iPhone 13, já, que nem tem ainda, você não vai conseguir fazer uma foto com a mesma qualidade técnica do que uma câmera semiprofissional ou uma câmera profissional. E para usar uma câmera desse tipo, você precisa ter treinamento. É muito difícil que você compre pela internet, pegue e já saia usando. Algum curso, algum aperfeiçoamento, alguma atualização nesse sentido será necessário, tá? É uma curva de aprendizado, né? Então, escanear a boca do paciente nesse tipo de situação, além de ser mais fácil tecnicamente, passa para o paciente uma impressão de modernidade. E não tem nada de errado nisso. Pelo contrário, isso aí vai agregar valor à sua avaliação. Nós estamos falando aqui para dentistas, mas não há problema nenhum a gente abrir para o público geral que, poxa vida, você vai vir aqui no consultório, a gente vai escanear a sua boca e eu vou te mostrar aqui agora, ó, direto, olha, aqui está esse problema, aqui não está. Eu fiz hoje aqui alguns escaneamentos, eu estou compartilhando tela aqui com vocês, né? E a gente tem situações de uma melhora de visualização enorme, né? Eu vou ser mais dinâmico aqui. Vamos abrir aqui o software direto aqui do escaneamento, ó. A gente fez hoje aqui esse escaneamento. A paciente tinha uma situação de várias restaurações, algumas coisas que não estavam legal. E ela chegou com panorâmica, com tomografia, ela tem um problema de disfunção também. Chegou com ressonância, né? Aí falou, olha, tem um exame que a senhora ainda não fez, vamos lá escanear a sua boca para a senhora entender melhor como é que está a situação. E aí, avaliando aqui os modelos, né, a gente consegue, às vezes, explicar para o paciente de uma forma muito melhor uma situação como essa daqui, por exemplo, ó, um molar, ó, nessa situação. Como que você vai mostrar isso aqui para o paciente de uma forma tão fiel quanto o escaneamento consegue mostrar? É muito difícil, né? Então, fica mais fácil para você passar para o paciente qual é a real situação da boca dele? Com certeza absoluta, tá? Isso vai melhorar o seu desempenho no consultório? Provavelmente, né? Milagres não existem, né? Você precisa saber usar da forma correta, mas agrega muito valor, né? Olha o arco inferior dela, vamos voltar aqui, ó. Olha aqui a situação, esse dente aqui, esse 37 da paciente. Olhando de cima, ela fala, puxa, está ruim, né? Quando você gira a imagem, ela vê que o dente já está em uma situação muito pior, entendeu? Então, o seu diagnóstico, o seu planejamento, ele se torna, para o paciente, muito mais palpável. Você fala, olha, tem desgaste de cúspide aqui, olha, tem um problema aqui nessa região, né? Aqui apareceu uma sombra, tudo bem, mas olha aqui, nessa outra situação. O paciente consegue ver o que nós estamos vendo de uma forma que nenhuma outra ferramenta vai nos trazer, tá ok? Então, essa situação de poder ter isso daqui para planejamento inicial é sensacional. Isso serve, além do fator emocional para o paciente, né, de ver, puxa, que bacana, o dentista está atualizado, trouxe um conceito novo aqui que eu não tinha conhecido ainda, né? E aí, o que vai acontecendo com o tempo, que já acontece aqui comigo, que já trabalho há algum tempo com esse tipo de situação? A gente começa a receber pacientes indicados por causa disso. Porque o paciente que não gosta de ser moldado, por exemplo, que tem uma fobia com isso, que tem muita náusea, acaba falando para outra pessoa, e aí eu já recebi várias pessoas que chegaram aqui e falaram, então eu procurei aqui a clínica de vocês,
porque a fulana me indicou, porque ela falou que veio aqui e fez um sistema que não precisa de moldagem. Dá para fazer tudo com o sistema do escaneamento, tudo com o sistema digital? A gente vai falar um pouquinho mais adiante, não vamos dar spoiler da própria aula, tá? Mas dá para fazer quase tudo, tá bom? Então, vamos voltar onde a gente tinha parado. Voltando aqui à nossa comparação. Nas avaliações, essas fotografias aqui, ó, para ter uma qualidade dessa, um enquadramento bom, você não consegue tão bem assim fazer com um celular, por mais moderno que o seu celular seja, tá? E aí, a situação da gente conseguir fazer um bom escaneamento, dá para a gente a possibilidade do paciente conseguir ver isso daqui, olha que legal, ó. Esse aqui é o sistema do scanner direto funcionando, tá? Então, aqui a gente tem vida real, um escaneamento de uma paciente. O sistema aqui é o da TreeShape, tá? Esse scanner que nós usamos aqui é o Trios 3, tá? Que é o último modelo da TreeShape, antes do scanner sem fio, que agora tem. Então, esse aqui é o software, vocês estão vendo ali ó, o mouse andando. Você escolhe aqui o tipo de peça que você vai fazer, tá? Tem algumas atualizações de sistema já, que não apresenta mais isso daqui, que você vai já direto para o escaneamento, né? Então, vai habilitar ali, ó, a página do escaneamento, para a gente começar a se familiarizar, né? O scanner tem algumas calibragens que é interessante que sejam sempre feitas, tá? Principalmente a calibragem em 3D, e ele vai avisar para a gente que o scanner está pronto. O que quer dizer que o scanner está pronto? O scanner tem uma ponteira, né? Está aqui, ó. Volta para a tela. Essa ponteira do scanner é a ponteira de proteção, tá? A ponteira de escaneamento, que é essa ponteira aqui, ela tem um espelho. É aqui que começa a formação da imagem. Só que todo espelho que a gente coloca dentro da boca do paciente, o que acontece com ele? O paciente vai respirar e esse espelho vai embaçar. Então, o scanner, ele vai aquecer, né? Então, essa é a situação de falar que o scanner está pronto agora. E o que vocês estão vendo aí é o protocolo de escaneamento que é indicado por esse fabricante, tá? Dependendo do fabricante, vai mudar o protocolo de escaneamento. Então, ele começa correndo pela oclusal, volta, faz toda a lingual, e depois volta para a oclusal. Depois que fez a oclusal, vai fazer a área vestibular até chegar mais ou menos ali na linha média do paciente. Aí volta para a oclusal do outro lado, e vai copiar toda a área vestibular até chegar novamente na linha média. Qual que é a grande vantagem que a gente tem aqui em relação ao molde? A gente vê na hora se está bom ou se não está bom, né? Quando a gente faz uma moldagem convencional, a gente precisa vazar o modelo, esperar o tempo do modelo, e aí depois que esperar esse tempo do modelo, aí a gente vai verificar, né? E aí o que acontece na maior parte dos consultórios, tá? Vamos pensar numa situação real do dia a dia, tá? A gente vai lá na Dental, você entra lá no site da Dental, compra lá silicone de adição, marca X, paga lá uma grana, porque é o melhor material que tem, ou melhor até, a gente vai comprar um poliéster pesado e leve lá, de outra marca, que eu não vou citar aqui, que é um material padrão ouro. Puxa vida, você vai moldar com material top, beleza. Moldou, né? Aí você está lá com o molde. Muitas situações, o dentista acaba enviando para o laboratório vazar, tá? Que seria o ideal. Porque o laboratório vai ter lá, dentro dos protocolos corretos, né? Uma espatuladora a vácuo, vai conseguir usar um gesso de altíssima qualidade, um gesso resinado, né? E por aí vai. Porém, né, na vida real, o que a gente acaba vendo em muitas situações? O dentista usa um super material para moldar, e aí na hora de vazar, ele vai fazer aquela técnica lá do olhômetro, né? Ninguém pesa gesso, muito difícil. Ali a gente está mostrando ali, ó, o recorte do modelo digital, tá vendo? Ali não ficou bom, tá ali um joinha ao contrário, né, um negativo. O que a gente faz? Na hora, a gente vai arrumar. Porque o sistema mostra pra gente o que está bom e o que não está bom. Simples, né? Eu vou mostrar depois outras funcionalidades que são ainda mais legais do que isso. Então aqui a gente está ali terminando o modelo inferior. Voltando ali rapidinho na história do gesso que eu estava contando, para a gente não perder aqui a linha de raciocínio. Então não adianta usar um baita material, um material top do top, e vazar com uma técnica de gesso que não é condizente com isso, né? A técnica de coloca debaixo da torneira, tira um pouquinho, mistura mais um pouquinho,
Ah, ficou mole. Vai lá com a espátula, limpa a espátula mais ou menos, coloca mais gesso, vai lá, espátula de novo. Agora ficou duro, vai lá, põe mais água. Né? Até que, agora ficou bom. Quem disse para você que ficou bom? Que ciência tem nisso, gente? Não tem, né? Então vamos tentar nos basear um pouco mais nisso. Então, vamos ser coerentes com o que a gente está fazendo, tá bom? Não adianta um baita material de moldagem se o seu modelo não vai ser condizente com isso, tá? Estamos vendo aqui, ó, um escaneamento de arco superior. O mesmo scanner, né? Está fazendo a mesma paciente. A ideia desse escaneamento aqui é mandar para o laboratório para confeccionar uma placa mio-relaxante. Então, corremos toda a oclusal, agora a gente está voltando em lingual. Observando que quando a gente chega ali na linha de canino, não tem oclusal, né? Aí ele inclina levemente para o palato ali, tá bom? Voltou na oclusal de novo, olha lá, agora a gente vai fazer a área vestibular dessa paciente, tá? Vai levar toda a área vestibular, mais ou menos até a linha média ali, aí a gente vai isso, muito bom. E aí vai lá para a oclusal do outro lado, tá? A gente vai correr toda essa vestibular até chegar na linha média novamente. E aí o procedimento vai se repetir, tá? O scanner tem um contador de imagens. Vocês estão vendo aqui em cima, ó, imagens 3D 1193. Nesse caso aqui do Trios 3, tá? Ele considera um modelo ok, até com 2.000 imagens, aproximadamente. 2.500 ele ainda tolera. Quando começa a passar de 2.000, 2.200, ele começa a mudar de cor aqui. Então, o próprio sistema te avisa que ele está coletando imagens demais. Porque esse scanner, especificamente, ele funciona por fotografia. Então, são várias fotos que vão sendo sobrepostas, vai criar essa situação aqui, tá? Alguns outros tipos de scanner funcionam por vídeo, tá? Então, é uma discussão um pouquinho mais aprofundada, tá? Talvez o professor Demétrio aborde com vocês no sábado, tá bom? Eu não vou entrar demais aqui, a ideia é introduzir esse fluxo digital aqui hoje, tá bom? Então, terminado aqui o modelo superior, o que a gente vai proceder, então? A gente tem modelo inferior e modelo superior, o que falta? Registro, né? Como é que esses modelos se articulam, né? Eu vou pegar, igual a gente pega o modelo de gesso, fica brincando de quebra-cabeça, o dentista adora fazer isso, né? Pega o modelo, não, é aqui. Aí você, não. Aí você dá na mão do outro dentista, não é aqui, é assim. E que, mais uma vez, não tem ciência nisso, né? Então, o ideal, né, em modelos físicos, a gente faz um registro oclusal, se possível com um material próprio para isso, né? Tem vários aí disponíveis no mercado, né? Aí tem gente que fala, não, mas eu faço com cera, e fica bom. Pode até ficar bom, né? Vamos pensar aí, aqui faz bastante calor, mas aí em Cuiabá faz mais ainda, né? Aquela cera que você registrou ao meio-dia, 1h da tarde, tá chegando no laboratório, ela vai sofrer um pouquinho no calor, não vai não? E a cera não é um material termoplástico? Então, nem sempre isso vai sair tão legal, né, gente? Vamos conver. Aqui, o que o scanner está fazendo aqui comigo? Ó, a gente está fazendo um registro oclusal, né? Então, a paciente está com os arcos tocando, né? E o scanner está fazendo o registro. Existe a possibilidade de fazer o alinhamento direto pelo scanner. Em algumas situações, esse alinhamento pode não ficar satisfatório ou o próprio scanner pode não conseguir fazer o alinhamento, tá? Se ele não conseguir fazer o alinhamento, a gente pode remover, não gostei, vou jogar fora isso e vou alinhar novamente. Vou realinhar, vou excluir a mordida 2, vou excluir a mordida 1, vou excluir as duas mordidas e fazer novamente, até que chegue numa situação que fala, é assim, seu paciente tem a mordida bastante profunda, tá vendo? Eu sabia que era assim, então agora tá ok. Então a gente está aqui na fase de analisar os modelos. Analisamos os modelos, beleza, tá ok? Tá ok. A gente vai pós-processar. E aí sim a gente vai gerar um arquivo. Esse arquivo vai ter uma extensão para salvamento, tá? Nesse sistema aqui da TreeShape, ele permite que isso seja salvo de duas formas, tá? Na verdade, agora mais de duas, né? Mas a primeira extensão que eles tinham para que a gente salvasse o trabalho que vai para o laboratório era um formato, eu vou mostrar aqui, ó. A gente vai exportar, tá? Aqui a gente escolhe uma pasta, né? Aqui a gente vai virar mais hacker, né? Vamos trabalhar com TI aqui um pouquinho. Vamos criar uma pasta, e aqui, ó, DCM é a abreviação de DICOM,
né, que é próprio do sistema, e STL é o sistema, é a extensão em que ele era salvo. Agora a gente vai poder salvar em PLY também, e logo talvez uma outra extensão chamada OBJ, tá? O que muda nisso, tá? É a forma da malha 3D, tá bom? A forma da malha dos triângulos é um assunto que a gente não vai entrar tão a fundo aqui, tá bom? Então, deu para ter uma ideia de como o sistema funciona aqui, né? Vamos agora voltar lá para a nossa aula. Vamos fechar aqui a pastinha. Voltar aqui para o PowerPoint, tá? Vou pular aqui que o vídeo direto no PowerPoint, ele demora bastante para carregar. Muito bom. E o que mais que pode ser digital, né? Além das avaliações que eu expliquei aqui para vocês? Poxa, planejamentos. Na verdade, a maior parte de nós que trabalha com reabilitação oral, né? Hoje em dia está cada vez mais em evidência, né? Trabalhar com reabilitações estéticas bem bacanas, assim. O pessoal da dentística, né? Tem usado muito planejamentos digitais, né? Os planejamentos digitais do sorriso. Isso é feito com base em fotografias, né? Mais algum software, ou algumas pessoas, a maior parte delas, acaba fazendo no PowerPoint, ou quem trabalha com Mac faz no Keynote. Funciona muito bem também, né? Tem aplicativos próprios para isso, né? Tem aplicativo do DSD, por aí vai, né? O que a gente tinha antes para trabalhar? Eram ensinamentos laboratoriais, basicamente, né? Então, o técnico sentava lá e para fazer o ensinamento, fazia lá a técnica progressiva, regressiva, enfim, tinha vários jeitos de trabalhar com isso. Demorava bastante, né? Hoje em dia, o técnico vai ter uma situação muito mais confortável para trabalhar, né? Que ele vai poder fazer o ensinamento e, no final, fazer uma impressão em 3D. Ficou mais simples, ficou mais rápido. O técnico trabalha com bibliotecas. E em cima dessas impressões, a gente vai fazer o que a gente chama de barreira, né? Barreira para a duplicação do mockup. Então, está lá a nossa barreira para fazer o mockup de prova, né? O mockup de conferência, se está ok, se é isso que a gente faz, ficou muito mais rápido, muito mais sucinto, né? Então, como que a gente começa? Qual que é o protocolo, né, que a gente adota? É o protocolo padrão de planejamento de sorriso, né? Isso já é conhecido, já vem de outros professores aí muito renomados nessa área. Uma câmera para uma boa sessão de fotos aí do paciente, né? Dá para montar um estúdio, um mega estúdio assim no consultório? Dá para montar, né? Dá para começar também de uma forma um pouco mais sucinta, né? Uma boa câmera, uma boa lente, principalmente, né? Uma lente macro a gente vai precisar, e você vai precisar de algum flash, né? Sem flash não tem foto. Foto depende mais foto precisa de luz, né? Luz é flash. Um flash legal para conseguir trabalhar, tá bom? Não precisa ser tudo isso. De começo, não. Né? E aí, a gente tem lá os protocolos. Aqui é o protocolo do DSD, né? Lá do professor Christian Coachman. Então, a gente sempre usa foto de capa, né? Fotos de sorriso, fotos retraídas, foto de perfil retraído, foto 12 horas, para a gente avaliar a quantidade de volume que é possível ganhar, né, no sorriso do paciente. Fotos oclusais nos ajudam a planejar também, né, e aqui tem um exemplo aqui, feito aqui em conjunto com outro professor Alex, do nosso curso lá em Chapecó, um caso aqui, vou mostrar resumidamente, né, a gente avalia aqui proporções faciais do paciente, se o paciente tem algum desvio de linha média, se ele tem algum desvio de linha bipupilar, se isso pode influenciar na aparência que a gente vai observar da linha de sorriso do paciente, né? Se o paciente tem a linha de sorriso invertida, se a linha de sorriso do paciente está ok ou não, tá? E aí, a gente vai delimitar a área aparente de sorriso desse paciente para que a gente consiga brevemente fazer um planejamento, se é possível aumentar, se não é possível aumentar. Bom, né, a maior parte dos casos são planejamentos que a gente chama de planejamento aditivos, quando a gente vai trabalhar, seja com laminados cerâmicos, né, as populares aí, lentes de contato, ou com facetas em resina, por que não? Né? Dá para fazer um planejamento desse para faceta em resina? Claro que dá. Né? A gente faz esse planejamento aqui, a gente tem essa medida aqui, que é uma medida real, aqui da régua, e aí a gente vai usar essa mesma medida duplicada
multiplicando para saber o quanto a gente pode criar de acréscimo de incisal, de acréscimo de volume, né? E se for o caso, o técnico consegue no laboratório fazer esse planejamento e a mesma coisa, imprimir aqui um modelo em 3D para que a gente faça uma barreira. A barreira não precisa ser essa, pode ser uma barreira para guiar o nosso aumento, para guiar as facetas em resina. Perfeitamente possível, tem vários profissionais aí trabalhando muito bem com isso, tá? Aí, para ter uma ideia do que a gente quer fazer, né? Tem alguns profissionais que gostam ali de pintar ali os dentes, para que o paciente tenha ali uma ideia de como vai ficar. Eu, particularmente, não gosto, eu uso somente para planejamento, porque eu acho que não fica tão, uma coisa tão palpável, né? Eu prefiro duplicar o mockup em boca do paciente e depois fotografar para que ele veja realmente como vai ficar, ok? Então, esses planejamentos digitais, né, vieram para ajudar, vieram para substituir isso daqui, que era o que a gente tinha, né, que eram os enceramentos, ditos enceramentos raiz, né, o técnico ficava lá, demorava muito mais tempo para criar isso do que para criar um modelo digital, ok? Então, olha lá, qual que é o grande barato disso daqui? O técnico faz esse planejamento, faz esse desenho com base numa biblioteca de dentes, que a gente entende que seja o mais adequado para o formato de rosto ali do paciente, e vai ajeitar da maneira correta sobre aquele planejamento que a gente fez. Ele pode enviar isso para que a gente confira, né? Tem essa tela que vocês estão vendo é do Exocad, é um software de planejamento laboratorial, basicamente, que o técnico vai fazer o desenho, pode ser um desenho de planejamento ou pode ser um desenho também da restauração final, não há problema nenhum. O técnico pode mandar isso para o dentista para que ele aprove ou não. Nesse caso, a técnica me mandou, a Elaine, aqui de Campinas, Elaine Dias, que é sensacional, e falou, doutor, dá uma olhada aqui, vê se acha que está ok. E eu fiz aqui alguns apontamentos para ela, falei, Elaine, olha aqui, vamos mudar algumas situações. Beleza, devolvo isso para ela, tem um aplicativo que a gente pode baixar no celular, para quem conhece, para quem não conhece, chama-se Exocad WebView, tá? Você vai abrir um arquivo em extensão HTML. Para quem usa Android, ele abre direto algumas vezes, tá? Para quem não usa Android, para quem usa iPhone, você precisa ter o aplicativo, vai vir um arquivinho, você vai copiar para o Exocad WebView, ele abre. E aí você consegue abrir, fechar, tirar a anatomia, deixar a anatomia, ver a malha renderizada, é muito bacana, tá? Vale a pena para a gente conseguir trabalhar com isso, tá bom? E aí, a outra pergunta que eu tinha falado, como começar? Por onde a gente vai começar? Na verdade, a gente já começou, né? Porque a gente já está tirando fotos com uma câmera que é digital, tá bom? Ninguém está usando a Yashica Dental Eye mais com filme de rolo, né? Antigamente, quando eu fiz lá a graduação, ali o comecinho ali da minha pós, do mestrado, a gente usava isso ainda, né? Então, a gente ia fazer a foto do caso clínico lá, a gente levava lá um monte de filmes radiográficos e ficava lá girando o filme, tirava 3 fotos para ter certeza que pelo menos uma ia prestar, né? E, no fim, acabava perdendo um monte, né? Aí tinha que revelar a foto, digitalizar, fazer virar slide. Gente, mudou, né? Então, a gente já está há tempos trabalhando com o digital. A gente só está aumentando a quantidade de passos digitais no fluxo, tá? Então, falando em fluxo, né, pegando o gancho, vamos entender como que funcionaria um fluxo digital total, completo, do começo até o final, tá? Então, a aquisição da nossa moldagem seria, então, um escaneamento, né? A gente, ao invés de moldar o paciente, vai usar um scanner intraoral para conseguir ter esse modelo final do paciente. Então, isso vai gerar para a gente um arquivo, né? Um STL, um PLY, isso vai lá para o laboratório. Chegando no laboratório, o técnico vai utilizar um software para abrir um software de desenho e ele vai começar, vai delimitar o bordo, a primeira coisa, depois ele vai começar a fazer o desenho ali da nossa restauração final, né, da nossa coroa ali nesse caso. Então, a técnica viu ali, eu sempre gosto de conferir o bordo, a técnica me mandou, eu falei, olha, tem uma setinha aqui, está todo mundo vendo, ó? Falei, puxa, eu acho que aqui o bordo é um pouquinho mais para fora, você arruma para mim? Pô, claro, vou arrumar. Arrumou, me mandou de volta, falei, beleza, vamos tocar agora, vamos em frente, né? Ali tem um outro exemplo, fora uma reabilitação estética, né? Estamos fazendo ali 10 elementos. Falei para a técnica, olha, manda para mim, deixa eu conferir, ver se está ok, né? Normalmente a gente segue o mockup, quando o mockup está dentro daquilo que a gente imagina, né? Então a gente ouve muitas pessoas falar, então eu vou trabalhar no CAD/CAM, né? Beleza, né? O que é o CAD então, né? Não nos atenda as siglas, nada disso, né? Mas
O CAD vai ser o desenho. E o CAM vai ser a manufatura, tá bom? É isso que a gente vai fazer aqui. Então, aqui nesse caso, vocês estão vendo ali a imagem de uma fresadora. Ali tem um bloco de PMMA, um bloco de resina acrílica. Dá para você fazer provisória, fresada. Dá para você fresar cera, para você provar em cera uma restauração que você tem alguma dúvida do bordo, por exemplo, ou da anatomia. Dá para você fresar zircônia em algumas máquinas, tá? Tem outros tipos de fresadora que tem mais eixos de rotação. Você consegue fresar uma placa relaxante, por exemplo. Você consegue fresar uma estrutura de protocolo, tá? Você consegue fresar em resina uma estrutura de PPR para depois ela ser fundida. Então dá para você fazer praticamente tudo ali, tá bom? O que as pessoas mais acabam falando são dos blocos que vocês estão vendo ali, né? Ali recortados já, os blocos de Emex, né? Emex é o tipo da cerâmica mais utilizado hoje em dia, que a base dela é de silicato de lítio, tá bom? Então o técnico vai lá na Dental, ou vai comprar lá pela internet, seja como for, os blocos de Emex para fazer essa fresagem, né? Porém, todos os laboratórios trabalham nesse fluxo, né? Até chegar nessa situação aqui, ó, da peça já fresada. Nem todos, tá? Nesse caso aqui, fresou a peça, beleza. Vamos imaginar que a peça era, então, DMX. Ela sai pronta? Para quem ainda não viu, ela não sai. Ela sai uma cerâmica que precisa ser sinterizada e depois maquiada. Então, você vai precisar de um forno de cerâmica, tá? Não tem como fazer sem. E aí, depois de sinterizada, maquiada e tudo mais, fazendo um IMEX maquiado, somente sem estratificar sobre ele, pode ser estratificada ainda, mais cerâmica sobre esse silicato, a gente vai ter a peça pronta, vai provar até chegar lá na cimentação e pronto. É o que a gente chama aqui nesse caso de IMEX CAD, tá? Puxa vida, mas eu não tenho um scanner intraoral. Posso trabalhar no fluxo digital? Pode, e muitas das pessoas que eu conheço, muitos dentistas que eu conheço, já trabalham nesse fluxo. Alguns nem sabem que o laboratório faz isso, mas o dentista faz um molde lá com silicone de adição de boa qualidade, e aí o técnico, quando recebe esse molde lá no laboratório, ele pode ou escanear esse molde, ou ele pode vazar com gesso de boa qualidade, e aí fazer o escaneamento do modelo com o scanner de bancada. Esse escaneamento do scanner de bancada vai jogar o trabalho de novo no software, ou seja, vai começar tudo de novo onde nós estávamos comentando do outro fluxo, no fluxo número 1 lá, tá? E a partir daí, pode seguir o mesmo caminho. Ele vai fazer o desenho no CAD e depois fazer a fresagem no CAM, na unidade de fresagem. O que acontece? Para o técnico ter essa situação toda, ele precisa investir numa fresadora. Pensando no âmbito nacional, né, no nível Brasil todo, hoje a gente tem uma estimativa que apenas 2% dos dentistas vão ter acesso a um scanner intraoral. É óbvio que esse número vai aumentar, né? Mas falando de hoje, a maior parte ainda está trabalhando nesse fluxo aqui, que é fazer a moldagem, e aí, se o laboratório tiver disponibilidade, ele vai usar um scanner de bancada, tá bom? Então a gente tem que entender isso. Ah, estou usando scanner, legal, qual? É scanner intraoral ou é scanner lá do laboratório de bancada? Entenderam? Para que a gente não fique fazendo confusões, tá bom? Todo laboratório vai ter acesso a uma fresadora? Nem sempre, né? Não é uma máquina de baixo custo, é uma máquina que tem um custo mais alto. Né? Então, o que alguns laboratórios vão oferecer ao paciente? Um outro tipo de situação, que eu já vou explicar para vocês. Mas só comparando os fluxos aqui, então, o que a gente tem aqui? Vendo nesse slide aqui. A moldagem pode virar um modelo que vai ser escaneado ali no scanner de bancada. Se você tem o scanner intraoral, você vai pular essa etapa toda, tá? O que a gente entende como vantagem disso daqui? Você está eliminando passos. E toda vez que você elimina passos, você elimina variáveis que podem incorrer em erros, tá? Então, quanto menos passos tiver, melhor pode sair o seu trabalho, tá? Pensa que você fez o molde, você pode ter alguma distorção do molde? Pode ter alguma distorção do molde. Vamos pensar que você fez um silicone que não seja de adição, um silicone de condensação, que é um material que, por exemplo, libera álcool. E aí, automaticamente, você vai vazar. Você não esperou que ele voltasse ali à posição que ele precisa voltar.
você pode alterar o seu molde ali já, né? Ah, você fez um molde de silicone de adição top, mas tirou da boca do paciente, nem esperou ele voltar ali a memória elástica dele, já resolve vazar também. Pode ter alguma alteração? Pode ter alguma alteração. Ah, na hora de vazar o gesso, não foi vazado no laboratório, você mesmo que vazou, uma situação talvez que não fosse a ideal. Pode acontecer algum problema ali também. Então, eliminar essas variáveis é interessante, tá ok? E aí, quando a gente vai fazer um escaneamento intraoral, puxa, eu quero ter um modelo para conferência. Então, esse modelo eu preciso imprimir esse modelo numa impressora 3D. Vai entrar uma outra peça aí na nossa jogada, né? Aí, alguém pode questionar, alguém que já tenha mais experiência. Puxa, mas a impressora 3D vai conseguir fazer um modelo de qualidade equivalente a um gesso resinado, aquele gesso top? Talvez ainda não chegue lá. Então, essa é uma coisa que a gente tem que ponderar, tá bom? A tendência é que a tecnologia nos leve a isso, tá? Mas ainda não chegou. Então, sempre que existe necessidade de conferência, né, de impressão de modelo, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Puxa, mas você está falando então que dá para o técnico fazer uma coroa unitária, por exemplo, inteira nesse sistema sem um modelo? Dá para fazer, sem problema nenhum. É o dia a dia da maior parte dos técnicos que trabalham com esse sistema de fresagem, tá? E qual que é a outra forma da gente trabalhar? Vamos imaginar que o técnico viu lá o molde que o dentista fez e falou, puxa vida, olha, acho que eu fiquei numa dúvida aqui nesse bordo aqui, ó, dessa distal aqui, desse 43. Acontece? Acontece. Vida real, senhores e senhoras. Então, o que o técnico pode fazer? Ele pode, ao invés de já fresar a peça diretamente, ele pode fresar a peça em cera para prova, tá? Então, ele fresou ali a peça e mandou para o dentista provar. Esse aqui é um caso lá do nosso curso, lá de Chapecó. Então, o aluno fez a prova ali, eu conferi com ele e falei, puxa, tem que dar uma arrumadinha ali, vamos arrumar? Vamos arrumar. A gente pode arrumar essa peça em boca do paciente e devolver para o laboratório fazer a injeção. Nesse caso, a gente não vai trabalhar com uma fresadora. A gente vai trabalhar com uma outra máquina que vai usar uma pastilha, nesse caso é Emax, né, que a gente chama de Emax Press. O que é a maior parte do fluxo que a gente observa laboratorialmente hoje no Brasil? É esse aqui, tá bom? Porque não requer a necessidade do investimento numa fresadora, que é bastante cara, né, no início, pelo laboratório, tá? Então, a maior parte dos técnicos vai falar, doutor, eu faço Emax. Pô, legal. Mas é Emax CAD, Emax Press? Não, é injetado. Quando eles falar que é Emax injetado, é esse tipo de Emax aqui. Ah, mas tem algum demérito nisso? Não, pelo contrário. Tá? Tem técnicos ótimos, top de linha no Brasil, que gostam de trabalhar mais com Emax Press do que com Emax CAD. Tá? Aí a gente vai entrar em jogo de preferências, né? Cada um vai ter a sua, mas normalmente quando você vai ver uma peça muito caracterizada, muito personalizada, vai ter uma estratificação de cerâmica, né? Vai entrar o trabalho do artista, né? O técnico que vai fazer isso sobre aquela peça que foi feita, tá? Então, isso vai de preferência de cada um, tá bom? Olha um caso aqui, ó, feito com outro técnico aqui de Campinas, o Rafael Obata e a Gisele, que é de Emax Press, né? Então, a paciente chegou com essa situação aqui desses 4 dentes anteriores, com essa alteração de cor toda aqui. Uma série de problemas tinham acontecido, né? A gente fez um planejamento para ela e foi um planejamento executado para fazer 4 coroas de Emax, de silicato de lítio. Todas elas foram provadas previamente e foram injetadas. Então, a gente chega num resultado legal? Claro que chega, né? Nesse caso aqui, a gente está falando de coroas em Emax HT, né? Para quem não tem familiaridade ainda com isso, é o de alta translucidez, né? Sempre que possível, é o que dá mais vida ali, né? Para o silicato. Então, traz uma estética melhor, tá bom? Agora, se você quer realmente começar a fazer o fluxo digital completo, a gente tem que pensar já na situação de você adquirir um scanner intraoral. Poxa, tem várias formas para isso, né? Tem várias marcas comerciais, tá? Tem o Trishape, tem o da Cirona, que é um equipamento ótimo, tem outras marcas hoje em dia, tem da Caryscreen, tem outras marcas chegando aí no Brasil também, tá? O que é interessante? É você entender, não só que, vou adquirir um scanner, beleza.
aquele scanner vai servir para você, né? Eu vou comprar um iTero, porque eu quero comprar o iTero, porque eu sou ortodontista, e a Align, que é dona da Invisalign, hoje é dona da iTero também. Puxa vida, então eu acho que eles me falaram que esse aqui é o melhor. É o único que dá para você trabalhar nesse sistema? Não, não é, né? Mas é interessante você conhecer mais de um sistema, testar mais de um sistema antes de adquirir o produto, tá? Normalmente, junto do scanner, você vai precisar de um computador, que vai ter um software para rodar ele, né? Alguns já vêm com esse computador acoplado, como vocês estão vendo ali na foto, mas vai ter necessidade disso. Não é um investimento pequeno, né? É um investimento um pouco maior, mas que é interessante. O que a gente não pode confundir, tá? A gente tem uma situação, às vezes, de ouvir do pessoal que está interessado em vender, né? Falando, doutor, isso aqui é muito bom, o senhor vai parar de moldar, vai moldar ninguém mais. Então, pensa no tanto que o senhor vai economizar só de silicone de adição. Eu cansei de ouvir essa história, gente. A pegada não é essa, tá? A gente não vai pensar em evoluir para economizar material. Não é isso. Não é essa a situação. Tem que pensar na evolução criando uma situação melhor, tá? Se a gente for fazer só essa conta, acaba sendo uma conta que não se sustenta, tá? Aí vocês vão perguntar, puxa, mas então isso quer dizer que você não está escaneando todo mundo? Não, eu estou escaneando a maior parte dos pacientes. Porém, em alguns casos, eu ainda sinto a necessidade de moldar. E eu não vejo problema nenhum nisso. O importante é a gente entender qual é a melhor indicação, tá? Então, a gente pode continuar moldando e, ao invés de a gente só fazer o escaneamento, fazer algumas moldagens também, pode, desde que você molde com uma qualidade legal, né? Que você molde numa situação, fala, puxa, eu estou usando um material bom para moldar, estou conseguindo uma situação de boa cópia, que meu modelo vai ter uma boa condição de trabalho para o seu técnico, tá? Isso é essencial. O técnico precisa ter condição de trabalho para poder trabalhar. E quem dá essa condição boa de trabalho para o técnico somos nós, tá bom? Falando aqui da parte de reabilitação, tá? Aqui, perdão, desconfigurou um pouquinho. Eu queria fazer uma breve reflexão aqui com vocês sobre, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um sistema chamado chairside, né? Então, o chairside ou não chairside, né? O que a gente tem que pensar? O que é chairside, para conceituar? Vocês vão ter uma aula de outro professor, se não me engano é amanhã, falando sobre isso. Ele vai abordar isso com mais amplitude do que eu, vai falar mais sobre isso. É a situação de você receber o paciente no seu consultório, você vai fazer o escaneamento, vai tocar todo o trabalho num dia só. Então, você vai preparar, fazer o planejamento, já vai preparar a coroa, por exemplo, que você vai fazer, ou as facetas que você vai fazer o projeto, vai fresar e vai maquiar, né? Alguns vendedores, assim, acabam falando, não, doutor, o senhor vai fazer tudo tranquilo, o senhor vai pegar rapidinho, ó, faz isso aí, não precisa nem mandar para o técnico mais. Já ouvi essa conversa também. Por favor, não é assim, tá? Não é assim, tá bom? Primeira coisa que você tem que pensar, você tem condição de aprender o trabalho do técnico de uma forma excelente? O cara estudou, tem experiência, tem tato, ele tem aquele tino de artista, né? O técnico é o artista da história. O cara que vai lá, vai fazer textura, tudo, vai estratificar aquele dente maravilhoso. Vai dar conta de fazer isso? Sabe se você vai aprender da noite para o dia? Sabe a curva de aprendizado? Vai demorar, né? Seu consultório comporta os equipamentos necessários? Porque lembra que eu falei? Você vai precisar ter fulano, você vai precisar adquirir a fresadora também. O investimento é muito maior. Então você vai pensar, puxa, para adquirir um scanner eu vou ter que desembolsar ali uma grana. Você vai ter que comprar a fresadora também. Pode ser legal? Pode ser muito legal. Só que você tem que se inserir nesse contexto. Tá? Você tem que planejar o seu atendimento para isso. A sua logística de consultas. Ela tem que permitir esse tipo de trabalho. Se você é o cara que atende 10 pacientes por dia e não vai conseguir deixar de atender 10 pacientes por dia, o chairside talvez não seja para você. Ok? E esse valor agregado pela rapidez e pela facilidade do sistema, com o tempo que você vai ter, que você vai precisar para confeccionar o trabalho, você vai conseguir transferir isso? Você vai conseguir monetizar isso? Ou você não vai acabar tendo a mesma situação? Porque você concorda que para você fazer preparo, escanear ou moldar e mandar para o laboratório, você vai demorar ali 1 hora,
45 minutos, não sei, depende da prática e da habilidade de cada um. Agora, para você fazer isso tudo, parou, liberou o paciente, vai abrir o arquivo, você vai começar a desenhar. Você não vai desenhar em 5 minutos, vai demorar um tempo, né? Conseguiu desenhar tudo? Deu ok? No setup tá ok a máquina? Beleza, vamos fresar. Vai lá, colocou o bloco, a máquina fresa, não demora muito para fresar, beleza. Depois que fresar, você vai precisar sinterizar, e depois vai precisar maquiar. Esse dia todo vai ficar com aquele paciente, talvez um período todo, né? Depende do que você está fazendo. E na maior parte dos casos, muito provavelmente você vai precisar ainda do trabalho do técnico, tá? Então, vamos ponderar bem na hora de falar, não, eu vou adquirir o equipamento todo, vou adquirir a unidade de escaneamento, vou adquirir a unidade fresadora e vou fazer tudo. Pode ser legal? Pode ser, sim, muito legal. Tá? Eu tenho amigos que trabalham com isso, que gostam muito, e eles recebem pacientes, basicamente, que buscam só isso. Existe um mercado muito grande disso, tá? Mas vamos entender que isso talvez não seja para todo mundo, beleza? E outra reflexão, escanear sempre? Será que dá sempre para a gente fazer escaneamento? Na maior parte dos casos dá, tá? Porém, em algumas situações, você pode ter uma situação de um paciente que tem muita salivação. O paciente tem muita saliva, a saliva tende a refletir um pouquinho da luz do scanner, pode te atrapalhar um pouco, você tem que ficar secando ali o tempo todo. O paciente, às vezes, pode não estar... Tem aquele paciente que, mesmo com a gengiva saudável, ele acaba sempre tendo um pouquinho de sangramento, isso aí vai te dar um pouquinho mais de dificuldade. Em algumas situações, pode ser legal moldar? Sim, pode ser legal moldar, tá? Então, vamos abrir a cabeça, não fechar, tá bom? Para que a gente tenha sempre na manga ali várias situações disponíveis, tá bom? Falando de ciência um pouquinho, tá? A gente sempre tem, em tudo que a gente vai trabalhar, uma coisa que eu gosto de chamar de curva de aprendizado. Então, acredito que nenhum de nós aqui começou já fazendo tudo de um jeito top, né? A gente precisa treinar, evoluir, fazer e fazer e fazer até ficar bom, né? Então, esse artigo aqui do JPD, que é bem atual, analisou a influência do operador, ou seja, do dentista, do tipo de scanner, do tamanho do scanner, no tipo de escaneamento, né? O que ele disse? Ó, que o óbvio, que a gente já imagina, né? Quanto mais apurado, quanto melhor for a experiência, quanto mais tempo você tiver de experiência com o equipamento, obviamente, melhor vai ser o seu escaneamento. O que isso mostra para a gente? Grandes novidades? Talvez no âmbito geral não, né? Mas vamos traduzir isso para a moldagem. Você que sempre moldou, você começou fazendo um molde maravilhoso, aquele que você tira da boca, ele traz o fio junto, você olha ali e fala, nossa, que beleza, não vou nem vazar, vou enquadrar, vou pôr na parede. Não, não é por aí, tá bom? Então, com o scanner vai ser a mesma coisa. Quando eu comecei a trabalhar com o scanner, eu comecei a ver, puxa, acho que dá para ficar um pouco melhor isso aqui, né? Outra situação aqui que a gente precisa entender um pouquinho. O escaneamento vai ser o mesmo em todas as áreas da boca? Nem sempre, tá? A gente tem que entender um pouquinho. Esse é outro estudo aqui, publicado nessa revista Materials, comparou 5 tipos de scanner intraoral. O que ele observou, né? O que vocês estão vendo aqui, essa curva? Vocês estão vendo essa análise de cores aqui? Fica bonito, né? Mas o que quer dizer? Traduzindo, quanto mais verdinho estiver, menos distorce. Quanto mais vermelhinho estiver, mais distorce. Tá? Então, olhando só a área externa dos dentes, o que a gente observa aqui? Que na região onde é mais distante do arco, ou seja, na região de segundos molares, é onde a gente pode ter um pouquinho mais de distorção. Puxa, mas essa distorção ela é significante estatisticamente, né, pensando em ciência? Na maior parte dos casos não, né? Mas se a gente traduzir para os nossos moldes, onde que a gente tem mais problemas? Onde a gente tem mais material. E onde a gente vai ter mais material? Nessa área também, né? Então, vamos pensar que a gente está fazendo um molde de um material bem inferior, um molde de alginato. A gente não faz personalização da moldeira para diminuir a altura do alginato, para ficar melhor? É por isso também, tá bom? Não é a mesma situação, mas a gente conclui dessa forma, tá bom? Vamos mostrar um caso para a gente dar uma ilustrada aqui um pouquinho na aula. Paciente, ó, rapaz novinho, 19 anos, morava lá em Portugal, esse rapaz, sobrinho de uma paciente minha, me procurou. Ele era jogador de futebol, teve um acidente num jogo, tomou um chute na boca.
né? Fazia um ano, mais ou menos. Ele fraturou o 11, o 21 e o 22, né? Então, olha lá a situação que ele chegou aqui na clínica. Já com os dentes abertos, o canal estava mais ou menos tratado, né? Então, a gente viu ali a situação, vocês estão vendo aqui nessa imagem, uma área de fístula aqui. Quando eu vi, falei, epa, isso aqui vai dar problema. Mas aí a gente conseguiu reverter essa situação, fizemos os exames necessários, o dente era viável ainda, né? Então, olha aqui a imagem do escaneamento inicial, de quando o Rafael chegou aqui. Então, ele tinha um garoto jovem, né, histórico de trauma, esses dentes haviam sido já tratados endodonticamente, então a gente precisava seguir aqui o tratamento. Então, a gente fez aqui o planejamento digital do caso dele, seguindo as fotografias antigas que ele tinha, né? A técnica tentou copiar aqui essa situação, vocês estão vendo até os laterais ali, o 12 espelhando o 22, isso é uma coisa bastante legal que o sistema digital nos permite fazer, que é copiar e espelhar, tá? São cópias biogenéricas, isso é muito interessante. Fazer isso manualmente é muito mais difícil, tá bom? Já está quase chegando no final. E olha aqui, ó, a evolução do caso do Rafael. A forma como ele chegou, tá? E a forma como a gente conseguiu devolver ali o sorriso dele. Essas feitas em silicato, nesse caso foram fresadas, tá? Depois foram estratificadas. Essa foto aqui é no ato da cimentação. A gente conseguiu melhorar bastante a gengiva dele com a provisória. Ele passou ali 2 semanas praticamente com provisória, a gengiva melhorou. Vocês estão vendo aqui esse aspecto bonitinho aqui, ó, de gengiva saudável, né? Quer dizer que se a gengiva está boa, quer dizer que a gente acerta, né? A gengiva mostra muita coisa pra gente, não é? Vamos mostrar um outro caso aqui. Essa paciente, ela chegou já com os dentes desse jeito. Já tinha feito preparos em outro profissional e precisava fazer aqui 2 laminados, né? Vamos chamar de laminado, pode chamar de lente também. Gengiva bastante saudável ali, com substrato um pouco desfavorável, um pouco escurecido, né? E aqui a gente tem, rapidamente aqui, vamos mostrar aqui a imagem do escaneamento dela, vamos ver se está aqui disponível fácil. São 2 facetas, ó. E a gente fez esse fluxo aqui completamente digital. Então, a gente não moldou. A gente fez o escaneamento para que o laboratório construísse as peças, né? Então, o que é interessante a gente pensar na hora que a gente vai escanear? E o que a gente começa a ver do nosso trabalho, que antes a gente, às vezes, não via, né? A magnificação permitida pelo escaneamento é muito grande. Então, a gente começa a ver, às vezes, que a gente precisa deixar o preparo cada vez mais liso, cada vez mais polido, né? Então, a ideia de trabalhar com peças FFF para polimento e depois com borrachas de polimento se torna cada vez mais necessária, tá? É impossível você trabalhar num nível legal usando um scanner intraoral sem um adequado polimento, tá? Não tem como. E você precisa enxergar bordos, né? Assim como você enxerga no modelo. Sem enxergar, a gente não consegue trabalhar, nem o técnico, tá? Então, voltando para cá, o laboratório fresou as peças, e aí a gente vai fazer a prova aqui em boca. Vou pegar, né? Gosto de voltar para o começo aqui. Prova seca em boca, conferindo a anatomia, adaptação redondinha, belezinha. Prova do cimento, prova do traim. A gente selecionou a cor aqui, foi selecionando a cor A1, protocolo de cimentação. Aqui não tem nada digital mais, só seguir o protocolo correto. Ácido fluorídrico, silano na peça, condicionamento do dente, cimentação, tá? Isolamento, se possível, né? Sempre interessante, tem várias formas de fazer isolamento, né? A gente vê bastante isso hoje em dia, estudando bastante, né? Tem profissionais fazendo isolamento já muito legal, tá? E aqui o caso finalizado, tá bom? Considerações clínicas interessantes para a gente terminar, para liberar o horário para o próximo professor.
Sempre as possibilidades de ver passos prévios são muito, muito interessantes no sistema digital, tá? Coisas que a gente não conseguiria fazer jamais com tanta facilidade assim no sistema analógico, tá? Conferência de bordo, verificar antes com o técnico se está tudo da maneira que a gente quer mesmo, isso é muito bom, tá? Quando não tá bom. Né? Olha lá, olhei isso daqui e falei, vamos mandar refazer? Caso que veio lá do curso, olhei e falei, pessoal, não tá bom não. Né? Onde é que está esse border? Eu não estou vendo esse border, pelo menos não de forma clara. Né? Então, vamos tentar refazer isso, vamos melhorar essa situação para definir um border melhor. Se o técnico não está enxergando o border, se eu não estou enxergando o border, o que a gente vai fazer? Vai inventar um border? Não pode, né, gente? Está errado. Então, vamos definir melhor esse border. E aí, é tudo igual a moldagem. Anestesiar a gengiva, técnica do fio, tá? De preferência técnica do fio duplo. O que eu faço quando eu escaneio os pacientes? Eu coloco os dois fios. O primeiro fio que vai ser colocado é um fio de um diâmetro um pouco menor, e esse fio vai ter que sumir, não pode aparecer na gengiva. E depois a gente vai colocar um segundo fio. Esse segundo fio a gente vai fazer o escaneamento, depois a gente vai recortar a região do preparo. Depois que recortou, aí a gente tira esse segundo fio, seca bem, e repassa o escaneamento novamente. Os sistemas permitem isso. Isso é muito interessante, tá? Outras considerações clínicas que eu julgo bastante importantes para deixar aqui é que tanto no sistema do fluxo digital quanto no sistema analógico, a gente tem que pensar em conceitos ideais. E os conceitos ideais são o seguinte, na minha visão. O fluxo digital, você ter um scanner, não te torna um dentista melhor. Ele te dá uma facilidade. O que te torna um dentista melhor é dominar a técnica de preparo, dominar a técnica de acabamento, polimento é super, hiper importante sempre em boca, tá? E como você vai fazer a moldagem ou o escaneamento é o final disso, né? Se você molda bem, muito provavelmente você vai escanear bem. Porque para você moldar bem e você ter um bom modelo, você precisa dominar essas partes iniciais que eu te falei, tá? Então você vai trabalhar com boas pontas de acabamento. É interessante pensar numa magnificação, né? Pensar no uso de uma lupa, seja uma lupa que você consiga se adaptar melhor, porque você vai enxergar melhor. Enxergando melhor, você vai trabalhar melhor, né? Você vai definir um bordo melhor, um acabamento melhor, para que você depois vá conseguir afastar melhor aquela gengiva. Se você está vendo, o material vai copiar, né? Agora você coloca o fio, puxa, não estou vendo, mas acho que o material vai chegar lá. Não dá para achar, né, gente? É bom a gente ter certeza, tá? Então, tudo isso é o principal, eu acredito, tá? Entender que a base não pode se perder. A base tem que ser mantida, senão a gente não vai conseguir ter resultados legais. Não tem nada a ver com o fluxo que a gente está adotando isso. Pode ser em fluxo analógico, em fluxo digital, tá? Espero que eu tenha conseguido trazer isso aí de uma forma legal para vocês. E a ideia, né, é seguir tudo isso. E aí, para terminar a nossa peça, como a gente está falando de reabilitação, chegar nos protocolos de cimentação que são interessantes, tá? Os protocolos ideais de cimentação, para que a gente tenha preparos com esse tipo de acabamento aqui. Quanto mais liso, quanto mais bem polido, melhor vai ser a adaptação, melhor vai ser a passividade de cimentação, né? A gente vai ter saúde gengival, que vocês estão vendo ali, tudo isso é indispensável, tá ok? Então, deixar essa mensagem aqui para vocês. Não importa qual o fluxo de trabalho que você está utilizando no momento, mas sim o seu domínio sobre ele, tá? E o capricho com que você o executa. Se você fizer caprichado da maneira perfeita no fluxo analógico, maravilha, está tudo funcionando. Quer trabalhar com fluxo digital? O capricho vai ter que seguir no mesmo, tá? Então, como eu falei, vai escanear bem quem já está moldando bem, e esse é o caminho, tá ok? Quem tiver alguma dúvida, quiser depois mandar para mim nas redes sociais, ali está meu Instagram, tá? Dr. Léo Panza, tudo junto, tá bom? Pode mandar mensagem em direct, depois eu vou respondendo as perguntas aí de quem tiver. Se alguém tiver alguma dúvida sobre equipamento, quiser trocar uma ideia sobre isso, sobre fluxo, sobre parte laboratorial também, estou à disposição para ajudar, tá bom? Foi um prazer, queria agradecer ao professor Marcos Crepaldi pelo convite, pessoal da FAIP, a Ana Paula, o professor Leonardo, que está fazendo a organização, o Roberto lá, que está fazendo a parte do TI, tá bom? Foi um prazer e a gente se vê por aqui o ano que vem. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.